Olá, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudo François Fanon do Genefil. Estamos aqui pela segunda semana consecutiva, esse é quase um recorde nesse ano conturbado que estou dando aqui em BH, né? Diferente do ano passado que era rotineiro, né, os encontros. Neste ano, não. Neste ano tem sido bastante irregular, mas eu pretendo, né, imprimir uma certa regularidade a partir de então. Espero organizar a vida aqui de tal forma que permita isso acontecer, certo? Estamos nessa noite com a Karine, né, que é daqui de BH, né? Karine, tu queres se apresentar? Tu és assistente social. E, gente, eu sou de Itabira, Minas Gerais, mas estou em BH há bastante tempo, né? Eu sou arte educadora, e uma admiradora enorme do Franz Fanon. É isso, estou no consultório na rua e me interesso muito pela temática. Karine aí é, né, um agente pública na linha de frente aí, é, na questão dos cuidados da população de rua, né, aqui em BH, e que, assim, tem trabalhos, né, ligando a questão de arte e educação, bem interessante. Eu tive a oportunidade de ver uma dinâmica dela para duas equipes, né, de saúde do SUS, daqui de BH também, e foi bastante interessante ver como os profissionais abraçaram a dinâmica, se entregarem, né, integraram ali e fizeram acontecer. Foi bem massa, né, na semana passada. Na quarta-feira passada, diga a passagem, faz uma semana, eu presenciei isso, e aí foi quando eu tive alguns insights acerca da questão da população de rua, no qual eu estou tentando desenvolver num texto, né? Diga-se passagem que quando o Fanon ele fala da questão da zona do não ser, ele está falando de pessoas que são empurradas muitas vezes para essa zona, né? E a população de rua talvez seja muito disso, aqueles que são invisibilizados, que são tratados como não sujeitos, portadores de direitos, né, diante de diversos agentes do Estado, e eu acho que faz parte das atribuições da Karine e de toda aquela equipe, trazer de volta essa população da zona do não ser para a zona do ser, né? Puxar eles, enquanto a sociedade muitas vezes empurra para ali, para a invisibilidade, para essa zona, né? A equipe tenta puxar e dizer, não, você é um sujeito portador de direitos, você tem que ter acesso à saúde, você tem que ter acesso, né, aos aparatos mínimos de dignidade e humanidade, né, que vão lhe atribuir humanidade que o Estado, né, por assim dizer, tem a obrigação de lhe fornecer, ok? Então, é muito interessante e ainda bem que a gente se cruzou, porque isso me abriu uma perspectiva para pensar Fanon para o agora, para o aqui e agora. Né? A gente muitas vezes pensa que limita o Fanon a pensar um contexto de descolonização do século XX, né, ali da segunda metade até a década de 70, talvez 80, né? E parece que o Fanon não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, muitas vezes. E, cara, ele tem muito a ver, né? Eu acho que existem boas tentativas, né? Inclusive, se você ler o prefácio dos Condenados da Terra, do Torobu, tem lá tentativa de pensar o Fanon brasileiro, né? O que o Fanon tem a fornecer para o Brasil, e isso daí, né, é uma dessas possibilidades de reflexão que, né, a teoria do Fanon permite a gente, tá bem? Bruno, faz tempo que tu não esteve aqui, tu quer se apresentar? Bruno, tá aí? Acho que o Bruno não tá. Oi? Tá bem baixinho. Bruno, tá bem baixinho o que tu tá falando. Tá bem baixinho. Eu não sei se é mau contato aí do microfone.
Paulo acabou de chegar. Tá bem baixinho, vice Bruno. Acho que não tá dando para escutar direito. Olá, Paulo, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, Edson? Seja bem-vindo. Obrigado. É, A gente só está se apresentando, tá, Paulo? Mas a gente vai retomar a leitura do texto agora. Ok. O Bruno tá com o áudio bem baixinho, o microfone bem baixo. Então, eu não sei como é que fica. Bem, se ele não conseguir, vou aumentar um pouquinho aqui a tela, se ele não conseguir falar, eu vou dar continuidade. Tem algum problema, Bruno? Eu acho que o Bruno está com o microfone fechado, pelo que eu estou vendo aqui. Agora tá fechado, mas antes ele abrir tava bem baixinho. Ó, tá vendo? Ele tá dizendo oi. Agora é você que tá com o microfone fechado. Sim, Fechado. sim. Ô, Bruno, dá uma olhada no seu computador. Você está no computador ou está no celular? Então, se você está no computador, vai lá na parte de volume que você vai conseguir aumentar o som do seu computador. Já passei por essa situação também. Porque pode ser que o seu computador está com o volume baixo. Bem, Lá na sua parte direita, do lado da bateria, você vai ver lá uma figurinha de um som. Clica nela que você vai ver aumentar som, aí você aumenta. Aí você vai conseguir falar. mais ou menos. Eu acho que deve ser o. Pode ser que o microfone que tu tá usando pode estar com mal contado, pode estar com algum defeito. Tá bem baixinho. Você está usando o microfone, Bruno? Se você estiver usando o microfone, vai lá no volume também, que você vai adaptar o seu computador para receber o som do microfone, que senão você não vai conseguir falar. Bem, enquanto ele resolve aí, vamos dar continuidade, né, gente? Ah, Aí qualquer coisa tu avisa aí, Bruno, ou fala pelo chat, que a gente vai ler no chat também, tá bem? Bem, vamos lá. Gente, só para a gente recapitular, a gente estava lendo certa introdução do Pele Negra de Máscaras Brancas. E né, na semana passada, quando a gente estava no meio do nosso encontro, obviamente teve muito debate, é muito bom isso, né? Apareceu aqui essa questão da sociogenia, né, que é um conceito fundamental para a gente, para o Fanon mesmo, para o pensamento fanoniano como por completo, porque vai atravessar praticamente todas as suas obras, né, incluindo, diga-se de passagem, as obras que são, né, como essa daqui, né, por uma revolução africana, que são os textos, né, dele, né, revolucionário, aqui lá no jornal da Frente Nacional de Libertação da Argélia, né, no quinto ano da Revolução Argelina, né, no Alienação e Liberdade, nos Condenados da Terra, né, que é o texto, por assim dizer, final do Fanon, no final ali da vida, né, publicado em 1961. E aí a gente tem que parar para entender o que é de fato essa coisa que eles chamam de sociogenia, né?
é basicamente, gente, a gente compreender que a patologia, né, psicológica, subjetiva, né, do sujeito, ela não é um resultado puramente filogenético nem ontogenético, mas ela é um resultado social, ou seja, a sociedade é que leva esse indivíduo a adoecer, com base, obviamente, naquela relação dialética de que o indivíduo ele é modificado pela sociedade que vive, ao mesmo tempo que ele modifica, ou pode vir a modificá-la, né? Então, essa sociedade vai ter o quê? Vai ter o poder de fazer esse indivíduo, né, ser potencializado, ou muito pelo contrário, esse indivíduo pode vir a ser despotencializado, ele pode vir a ser desumanizado. E ao passar por esse processo de desumanização, ele adoece. Então, notem que o Fanon, ele já vai falar de uma coisa aqui que é o sociodiagnóstico. Por quê? Porque ele vai tomar a sociogenia como um método dele, né, de análise e, ao mesmo tempo, de mostrar que, olha, tem um fator social aqui que é preponderante, gente. Tem um fator social aqui que faz com que esse indivíduo, né, seja alterado, que esse indivíduo seja modificado, seja transformado pela sociedade. E isso pode vir, né, a fazê-lo adoecer ou não. Então, é algo que a gente precisa compreender aqui, né, como o Fanon está colocando isso. E aí, né, é como ele coloca nesse parágrafo, em reação à tendência constitucionalizante do final do século XIX, Freud, por meio da psicanálise, exigiu que se levasse em conta o fator individual. Ele substituiu uma tese filogenética pela perspectiva ontogenética. Veremos que a alienação do negro não é uma questão individual. Além da filogenia e da ontogenia, existe a sociogenia, né? Num certo sentido, em resposta à enxotação do Laconte e Denet, digamos que se trata, neste caso, de um sócio diagnóstico. Qual é o prognóstico? Né? Aqui ele já pergunta. E é bom que ele já responde também. Né? A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não está imune à influência humana. O homem é aquilo que faz com que a sociedade exista. O prognóstico está nas mãos daqueles que anseiam abalar as concomitantes, as concórmidas, desculpa, carcômidas fundações do edifício. Né? Aqui. Oi, Paulo, pode falar. Só para você ter uma noção, Edson, na verdade, Fanon, ele tenta sobrepor a ideia da sociogenia à filogenia, porque naquele período, mais precisamente, um pouco antes, século XIX, né, você vai ver uma sociedade que é basicamente dentro do princípio da natureza. Tudo era dentro do princípio da biologia, né? Até que Fanon vem e fala assim, calma, não é bem pela filogenia. Então ele vem e fala assim, ó, calma, é o contrário, é a sociogenia. Então, deixa esse processo, né, esse aspecto natural da natureza, né? E aí nós estamos falando de uma química, de uma física, de uma biologia, para uma perspectiva mais sociológica, da doença sociológica. Isso é um avanço, porque quando a psiquiatria, que ele é psiquiatra, né? Quando a psiquiatria consegue entender a sociogenia, é porque a gente já conseguiu perceber, né, que há um problema que não é somente de cunho eminentemente cerebral, estrutural, mas social. Acho fenomenal isso. Obrigado, Edson. Era mais isso que eu queria comentar. Perfeito, perfeito. É porque parece que alguns problemas psicológicos eles teriam fatores genéticos, né? Fatores, por assim dizer, hereditários, que são Perfeito, passados isso mesmo. não de uma geração para outra, a partir dos pais, a partir né, enfim, dos seus antecedentes.
né, dos seus antecedentes biológicos, seus pais, avós, etc. E aí, logo se dizia que se tem uma pessoa que, sei lá, foi esquizofrênica, né, em algum momento da vida, né, daquela pessoa, e ela descende daquela pessoa, ela tem uma tendência biologicamente, né, a desenvolver a esquizofrenia. Isso daí seria o quê? A filogenética, né, a filogenia. O Freud ele vai trazer essa coisa para o indivíduo. Ele vai colocar assim que o indivíduo, né, a partir obviamente das suas experiências, a partir das suas neuroses, dos seus traumas, é que ele pode vir desenvolver determinadas patologias, né, psicológicas. E aí ele desloca a filogenia para a ontogenia, né? Então, tipo, tá ali na constituição daquele indivíduo, né, enquanto sujeito, né, vinha a desenvolver ou não essas patologias na medida em que ele reage, né, ou como ele interage com esses traumas, né, que são fundantes do que ele é. Então, isso daí seria ontogenia, né, a ontogenética. O que o Fanon vem dizer é que existe uma via que não está nem dentro do biológico, né, dos processos, por assim dizer, químicos, né, ou físico-químicos, e também não se limita à questão de como o sujeito reage àquilo, né, mas, fundamentalmente, está colocado em como a sociedade trata esse sujeito e como esse sujeito reage a esse tratamento. Talvez é isso que ele está, nesse parágrafo aqui que está grifado, que eu grifei, que ele está querendo dizer. Né? É uma questão até interessante, porque a gente pode fazer aqui uma exagese do Fanon, né? Pode interpretar o que ele está querendo dizer. Né? A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não está imune à influência humana. Né? O homem é aquilo que faz com que a sociedade exista. O prognóstico está nas mãos daqueles que anseiam abalar as carcômidas fundações do edifício. Né? O que é que ele quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que o que adoece muitas vezes o indivíduo, e principalmente o indivíduo em situação de violência colonial, é a própria sociedade. Né? Eu não sei em que medida o Fanon pode ter lido, sei lá, o Durkheim ali no suicídio, etc. Né? Mas o que ele está colocando aqui é que esse indivíduo, né, o meio social, ele é capaz de transformá-lo, né? Mas o indivíduo, ele também sofre transformações desse meio. Então, é como se fosse uma relação de dialética mesmo, certo? Ele é transformado ao mesmo tempo que ele transforma, certo? Só que o grande problema é que essa relação, por ser uma relação muitas vezes violenta, né? Uma relação de tão violenta que acaba brutalizando esse indivíduo, faz com que ele venha a adoecer, né? Faz com que, muitas vezes a gente diz, mas o indivíduo ele só se tornou carrancudo, isso já é um sintoma, já. Né? Ele só ficou carrancudo, ele só ficou... Tem um termo, eu esqueci, né? Não é carrancudo, né? Mas, enfim, tem um termo que me fugiu à mente. Mas isso daí já é por si só um sintoma de como a violência acaba embrutecendo a pessoa, tornando a pessoa mais bruta, mais rígida, certo? Ranzinza, né? Eu não diria que não é ranzinza, tem um outro termo ainda, não está me vindo à mente. Enfim, gente. Mas deu para entender esse ponto aqui? Ficou evidente para ti, Paulo? Oi, tá me ouvindo? Oi, Tá me tô. ouvindo? Então, na verdade, o que acontece? O que acontece? Quando a gente para. A gente já fez um estudo sobre esse tema no outro grupo que é da Profi, né? Da Profi. E aí, quando a gente faz essa discussão, a gente faz exatamente nessa situação. Ou seja, o que o sujeito faz de fato? Ele é violento com você, na expectativa. Não sei se vocês já assistiram aquela novela que está passando da
A novela das 6, né, que está passando fala de uma mulher africana, e uma das atrizes principais, é muito interessante que uma das atrizes principais, ela é uma rainha africana, vem fugida para o Brasil, e chega um determinado momento, ela discute com uma mulher branca, e enquanto ela está tranquila, ouvindo a mulher, ela foi vista como uma pessoa que a coitadinha dela. Quando ela vai e agride verbalmente a mulher, nossa, mas como essa atriz foi ruim. Lá no Instagram, muita gente criticou a atriz, né, pela resposta dada ao tratamento que ela teve. É um pouco isso que o Fanon faz na sociogenia, né? Ou seja, esse resultado de uma violência que faz com que o outro também seja violento. Então, assim, você foi violento comigo, agora vai ser hora de ser violento com você, né? Então, assim, é muito interessante que, enquanto o outro foi violento com o preto, ninguém percebeu, todo mundo achou natural, mas quando, né, nós pretos reagimos de alguma forma, quando houve as resistências, quando houve os quilombos, quando houve a capoeira, quando compareceram outras formas de culturas, né, que vão, assim, reagir a esse processo, o próprio sincretismo tomado pela Igreja Católica, né, do candomblé, etc. Ah, mas espera aí, se é de preto, é do diabo, se é de preto, é violência, se é de preto, é ruim, se é de preto, não faz bem. Mas quando é, né, oriundo desse europeu, desse eurocentrismo, opa, então não faz mal. Então é um pouco essa sociogenia que vai desmitificar um pouco, não vai desmitificar um pouco, não como um problema de saúde mental, mas como um problema social, né, que é uma resposta a essa contra-violência que está acontecendo conosco, que somos negros também. Percebe? Eu acho que a Karine fez está querendo fazer algum comentário. Karine? Não, eu só, tipo, aplaudi e concordei super. Ai, obrigado. Principalmente trabalhando na área da saúde, assim, é uma questão que eu sempre venho a pensar, assim, sobre a tratativa, né, que esbarra na assistência, que esbarra ali, né, na psicologia, com a farmácia, com a medicina, né, e aí eu fico observando essa estrutura, como essa estrutura, às vezes, ela é tão nítida na cara da gente, e, na verdade, a gente acaba não enxergando, né? E tem vários tipos de profissionais, isso se conflui, e aí pensar dessa forma que você falou aí, adianta muito, né? A gente enxergar o sujeito mesmo. Isso, perfeito, perfeito. Eu concordo com tudo aí, né? Agora acrescentaria o seguinte: talvez o grande problema, Paulo, é que existem vários tipos de violência, certa violência física, psicológica, violência simbólica, e as condições que são postas para a pessoa negra dentro de uma sociedade colonizada, né, é que ela nem sempre consegue reagir, né, se organizar enquanto indivíduo, enquanto sujeito, organizar a sua subjetividade, ele não consegue reagir a essa violência, certo? Não consegue se organizar para reagir, nem enquanto indivíduo, nem enquanto coletividade. E aí, quando ele não consegue nem sequer reagir, né, ele acaba meio que adoecendo, porque isso vai moldando a violência. É incrível isso. Eu até cheguei a falar, acho que num encontro passado, que tem um rapper chamado Bakushu do Blues, né, um rapper baiano, que ele fala numa entrevista que o homem negro na sociedade ele tem que ser como um tanque de guerra, um blindado rígido, né, que vai sofrer bombardeios e ainda assim ele tem que continuar avançando. O problema todo é quando ele não consegue ser esse blindado. Entendeu? Porque o que resta é ele, né? E isso só é um dos fatores, tá? Porque a gente tem que entender que a nossa existência vai ser moldada pela violência. Isso daí é o pior. A gente só tem que ter cuidado com o conceito de Bourdieu, de violência simbólica, porque nessa simbologia que Bourdieu traz, a questão da violência, muitas vezes, ela é tácita, né?
ela é tácita, e aí ela não abrange só a questão afro, ela vai abranger a questão da deficiência, ela vai abranger a questão da comunidade LGBTQIA+, né? Então, assim, na escola da minha esposa aconteceu um fato ano passado que foi muito... Agredia todo Tá. mundo, fazia, acontecia, até que, até que um dia ele foi pego no banheiro, num relacionamento homoafetivo com outro menino, né? Foi nesse momento que a escola achou grande problema. Até enquanto ele estava batendo nos outros meninos, enquanto ele estava aprontando na sala de aula, não tinha problema nenhum. Mas quando ele foi pego numa relação homoafetiva, então a escola chamou a mãe, denunciou o fato à mãe, pegou a transferência dele e falou assim: leva ele para uma escola, para outra escola, que aqui não vai ser bom para ele. Então, assim, olha que violência. Quer dizer, enquanto ele batia, aprontava, digno de ser atendido, e eu não estou falando estou falando de uma forma assim, social mesmo, ser atendido no CREAS, no CRAS, né? Num programa de atendimento dentro da saúde, mas agora que ele se descobre homoafetivo, não, agora ele cometeu um crime. Veja que violência que a escola E está quando ele cometendo. estava sendo violento com todos que o rodeavam ali, era aceitável, né? Não, é E isso isso que não se tinha espera problema dele. nenhum. É isso que Agora, se quando ele espera, né? cometeu É o isso que se espera, que eles pecado, pensem dessa forma. você está percebendo? Então veja que essa violência simbólica da escola, ela não ocorreu, entre aspas, contra o menino preto, né? Mas como que toma a decisão, se orienta, né, pela homoafetividade. É muito complicado a gente tomar o termo de Bourdieu, porque quando nós estamos falando, contra nós pretos mesmo, nós estamos falando de uma violência mesmo, violência que não é simbólica, ela é real. Ela não Sim, é sim. simbólica, Mas ela não é uma, eu acho ela não é que uma linguagem, ela não é uma linguagem tácita, ela é uma linguagem que está expressa. Veja, por exemplo, quando nós pretos passamos por uma pessoa à noite, por exemplo, a pessoa esconde a bolsa, sabe? Isso é sério. atravessa a rua com medo, né? Vai para o outro lado da rua com medo. Exatamente, sabe? Então, nós não estamos falando de um símbolo, de um aspecto tácito, nós estamos falando de uma coisa explícita. E assim, a coisa é tão repugnante, né? Que eles não têm medo de falar, esse menino só Tá vai servir para cortando, trabalhar de velho. pedreiro, Nossa, sabe? incrível. E não é simbólico isso é real. Então, assim, quando o Bourdieu trabalha a questão da violência simbólica, ele trabalha nesse sentido, que muitas vezes é tácito isso. A escola não expressou para o menino que você está saindo daqui porque você é homossexual. Isso estava claro porque a escola só decidiu aquilo no momento que o menino tomou a orientação por si. Mas será que se ele não fosse pego no banheiro com outro menino, né, numa relação, uma transferência a ele? Ixi. Sabe? São coisas assim que são tácitas, mas não foi explícito. Peraí, ó, você está saindo porque você cometeu o crime, o pecado de ser, sabe? É triste isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse conceito de Bourdieu para a gente não confundir muita coisa. Não é, Perfeito. É porque assim, o Fanon ele meio que vai utilizar esse termo mais à frente, certo? Mas não é no mesmo sentido do Bourdieu. É bom que a gente já esclarece isso daqui, né? É porque o Fanon ele vai colocar, certo, sobre a questão, né? E isso faz parte da sociogenia, de o externo definir o interno da pessoa. E nisso, né, na busca por humanidade, por ser, né, por querer ser um ser humano, a pessoa negra ela vai acabar internalizando, né, valores, costumes, sentimentos, né, que são do colonizador, por assim dizer, das pessoas brancas. E em qual sentido ela faz isso? No sentido de querer se aproximar da humanidade, daquilo que é humano em si, certo? Então, note que toda estrutura colonial, ela diz uma coisa com toda essa violência, que por si só já é um ato violento. É dizer que pessoas negras, certo? Principalmente oriundas da periferia e etc., elas são menos humanas do que, né, as pessoas brancas colonizadoras.
E isso, por si só, né, ele tá ali rodeando, é um símbolo. É para simbolizar, olha, você é menos humano, você está passando por isso daí porque você é menos humano, certo? Você passa por essas condições, por essas situações, porque você não tá, não foi alçado a esse patamar de humanidade. Então, pare para notar que isso daí gera uma série de neuroses e doenças psicológicas dentro né, de pessoas negras que são assim surreais, como posso dizer, são extraordinárias, entendeu? Vamos pegar um caso aqui, eu vou mais à frente a gente vai poder discutir isso com profundidade quando estiver lá. Tem um caso que é emblemático para mim, que é o caso do Michael Jackson, que é o cara que ele era extraordinário em tudo que fazia, né? Conseguia obter um grau de genialidade incrível, né, nas suas obras de arte, e ele teve que embranquecer, ele acabou se embranquecendo, literalmente, fisicamente, passou por não sei quantas cirurgias, porque ele odiava o próprio nariz, modificou o formato do nariz, modificou o formato do rosto, certo? Foi embranquecendo em todos os seus aspectos. Tudo que era negro nele passou a ser branco. E aí você se pergunta por que ele fez isso? Porque ele estava em busca da humanidade. Mesmo que isso não tivesse explícito, mesmo que isso não tivesse é, consciente na subjetividade dele, né? Isso acabou se demonstrando nos seus próprios atos. E aí você se pergunta por que alguém que era tão genial, alguém que era tão extraordinário, buscou ser branco? Porque o padrão de humanidade é a branquitude, ainda é o branco, ainda é o colonizador. O Fanon tem total consciência disso. E isso por si só constitui uma violência que é simbólica, certo? Então, o termo simbólica, que violência simbólica que a gente está utilizando, vai muito mais nessa direção do que na direção do Bourdieu, que, diga-se de passagem, é muito mais amplo, abarca, né, uma série de outras questões que aqui a gente não se propõe a dar conta. Rosinalva Rocha. Não sei quem é a Rosinalva. Mas eu me fiz entender, Paulo. Olá, Rosinalva, tudo bem? Oi? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Nosso Olha, grupo de estudo, Paulo, tudo bem, bem-vinda. Paulo? Tudo bem, Rose? Que Querem se bom. apresentar, Rosinalva? Eu sou Rosinalva, do interior de Minas Gerais. Eu faço parte do grupo de Foucault, com Adamo e o Paulo. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu foco meus estudos principalmente na decolonialidade, estudos pós-coloniais, negritude, e principalmente também com as juventudes. E estou aqui por curiosidade para aprender um pouco mais. Que massa, Rosinalva. A gente está... primeiramente, estou feliz por você estar aqui, certo? E, segundo, a gente está discutindo a questão, né, o conceito de sociogenia do Fanon, que ele coloca já aqui na introdução do Pele Negra das Máscaras Brancas, né? Que é basicamente uma noção que se contrapõe à de filogenia e da ontogenia, né? A filogenia que vai dizer que as pessoas que têm parentes na família que desenvolveram alguma patologia psicológica, elas vão ter tendências, né, como se fossem genéticas, a também desenvolver, sei lá, se você tiver um avô esquizofrênico, né, ou uma avó, você também teria, né, essa tendência. Então, isso daí seria a filogenia, né? A ontogenia já é mais uma questão freudiana, né, que vai dizer que não, é como o sujeito vai lidar com a questão dos próprios traumas, né, que são fundadores desse sujeito, né? Então, isso daí vai trazer essa ontogenia. E, por fim, tem a sociogenia, que é do Fanon, que ele vai dizer que não, né? Muitas vezes é a sociedade em volta que faz esse sujeito adoecer, que faz esse sujeito, por assim dizer, que molda esse sujeito, entendeu? Então, o Fanon ele vai para essa sociogenia, lembrando que existe uma relação dialética entre sujeito e sociedade. E aqui esse sujeito, ele sofre influência da sociedade, mas ao mesmo tempo ele pode influenciar essa sociedade. O problema todo é quando ele perde
né, essa capacidade de transformação social, de transformar a sociedade, e apenas se torna um mero receptor daquilo que a sociedade é, ou daquilo que a sociedade espera dele, coloca dele, né, para o lugar ali. Então, esse daqui é É, o grande problema. eu, Fanon, eu só estudei os Condenados da Terra em uma disciplina do doutorado, mas fiquei encantada com o Fanon. Que massa. Tu és doutora já, Não, Rosinaldo? eu sou mestre, mas eu fiz uma disciplina como aluna especial Que massa, que massa. Tu és mestre em quê? em educação pela UFLA. Ah, de Lavras? Isso, Que fiz em massa, que massa. Lavras. Eu tenho um amigo que é daí, o Túlio, que tá no mestrado aqui comigo, entrou agora, aqui em BH. É, mas, enfim, isso daí é bem interessante, porque é um conceito que vai atravessar toda a obra do Fanon, diga-se de passagem. Eu até falei isso, né? E chega nos Condenados da Terra. O modo como eu estou lendo hoje Fanon, certo? Que é um modo hegeliano, né? É como se a dialética do senhor e do escravo, que mostra nesse momento ser insuficiente para as relações coloniais, para dar conta das relações sociais, acaba vindo se realizar não em relação à subjetividade para outra subjetividade, mas em relação à coletividade para outra coletividade, a partir do momento que a Argélia consegue se tornar independente, consegue se tornar emancipada em relação à França. Então, isso daqui é bem interessante a gente notar, porque parece que o Fanon ele não está, né, pegando essa dialética do senhor e do escravo do Hegel, dialética do reconhecimento, e colocando ela num horizonte abstrato, por assim dizer. Mas, pelo contrário, ele desloca do horizonte teórico abstrato para o horizonte histórico colonial, e faz com que ela venha se efetivar na prática mesmo, né, de nascer uma nação. Né? E, nesse sentido, ele vai dizer, olha, daqui surge um novo ser humano. Daqui está saindo um ser humano autêntico. Por quê? Porque ele teve a capacidade de transformar a sociedade e, com isso, transformar a si mesmo. Vê que coisa. Então, é essa relação, né, de que já está na própria dialética do Hegel, de passagem, se vocês já leram a dialética do Senhor do Escravo, e vocês vão ver que são duas consciências que se dividem e começa uma batalha de vida ou morte, né, de vida ou morte, e uma delas vai abrir mão, né, da liberdade em prol da vida. Essa que abre mão da liberdade em prol da vida vai se tornar escrava. E aquela que, né, lutou até a morte se torna o senhor, né, que vai ser uma consciência autônoma e tudo mais. O ponto é que aqui abriu mão da liberdade em prol da vida, ela vai alcançar essa autonomia por via do trabalho, porque ela descobre que no trabalho tem a capacidade de transformar o mundo, e ao transformar o mundo, vai ter a capacidade também de se transformar. Então, isso acontece na medida em que, né, essa coletividade da Argélia transforma o país. Porque para o Fanon é isso, eles transformaram o mundo. Né? Só que, obviamente, existiam algumas armadilhas ali que os próprios Condenados da Terra, o Fanon fala, né? O problema todo é continuar as estruturas coloniais sem um colonizador. Isso parece o Brasil, parece a Argélia, parece vários outros países que sofreram, né, que passaram por esse processo de descolonização, entendeu? As estruturas coloniais se mantêm, o colonizador foi embora, o colonizador já não está mais no território geográfico, já não está mais presente nas instituições, certo? Mas existe uma elite que tomou, por assim dizer, o lugar desses colonizadores. No Brasil são as 20 famílias, né, que são descendentes dos escravocratas e tudo mais, e que estão aí tomando conta das instituições até hoje, né? Na Argélia também existe uma dada elite que vai fazer a mesma coisa, e isso se estende praticamente por todo, né, por a maior parte dos países que foram colônias e não conseguiram destruir a estrutura colonial que estava lhe dada, né? Mas está lá nos Condenados da Terra, é algo que a gente pode ver depois, vir a ver depois, mas já faz parte dessa estrutura aqui. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que aqui, né, nesse livro, no Pele Negra de Máscaras Brancas, estão sendo lançadas as estruturas teóricas, conceituais, e mais do que isso, as estruturas práticas que vão nortear
todas as outras obras do Fanon teóricas, eu digo mais, todas as atividades do Fanon, certo? Por quê? Porque quando ele vai para o hospital de Lida Joinville, ser diretor lá de um setor daquele hospital, ele acaba meio que aplicando na prática o que ele teoriza aqui, em Pele Negra e Máscaras Brancas, e constatando muitas vezes aquilo, né? Quando ele vira revolucionário da Frente de Libertação Nacional na Argélia, ele continua acreditando que é possível alterar, né, as carcômidas fundações do edifício social, né, que é possível alterar as estruturas da sociedade. Então, é isso que ele põe aqui, né, enquanto teoria, mas ele pratica também. Né? É como se não houvesse uma distinção entre teoria e prática, muitas vezes, para o Fanon. Né? E isso daí é bem interessante a gente notar também. Posso seguir, gente? Vamos lá, então. O negro deve travar a luta nos dois níveis, visto que eles, em termos históricos, se condicionam mutuamente. Qualquer libertação unilateral será imperfeita, e o pior erro seria acreditar numa interdependência mecânica entre ambos. Além disso, os fatos resistem a uma inclinação sistemática desse tipo, como mostraremos. A realidade, ao menos dessa vez, exige compreensão total. Uma solução deve ser apresentada tanto no nível objetivo quanto no subjetivo. E não adianta vir proclamar com ares de caranguejo violonista, gente, pelo amor de Deus, caranguejo violonista, que o que é necessário é salvar a alma. Espera aí que tem uma nota de rodapé aqui. Caranguejo violonista foi ótimo aqui, viu? No original, alguém sabe francês? Crève ceste ma faute, numa evocação do autor ao caranguejo da espécie Uglator. Deixa eu ver aqui se alguém... Ok. Típico de manguezais e estuários das zonas costeiras atlânticas, que no Caribe de colonização francesa chamado de Semafutue ou Setmafutue, a culpa é minha, ou ainda de crebe violonista, caranguejo violonista, que conferencia ao tamanho desproporcional de uma das suas pinças em relação às outras, dando a impressão de que a move contra o peito num gesto de penitência ou realizando a flexão do violonista. Aqui, né? No Brasil, por razões análogas, o caranguejo do gênero Uca também são conhecidos como chama-maré. Ok. É esse o caranguejo violinista. Agora a gente sabe, né? Somente haverá desalienação genuína na medida em que as coisas, no sentido mais materialista possível, tiverem voltado ao seu lugar. É de bom tom introduzir uma obra de psicologia com uma exposição da perspectiva metodológica adotada. Fugiremos à regra. Deixamos os métodos aos botânicos e aos matemáticos. Chega a um ponto em que os métodos sofrem reabsorção. Gostaríamos de nos situar quanto a isso. Tentaremos descobrir as diversas posições adotadas pelo negro diante da civilização branca. O selvagem do mato não será contemplado aqui. É que, para ele, alguns elementos ainda carecem de importância. Cremos que existe, em virtude da confluência entre as raças brancas e negras, o acometimento em massa de um complexo psicoexistencial. Ao analisá-lo, almejamos sua destruição.
Nossa. Isso aqui eu vou ter que grifar. Aqui. Muitos negros não se reconhecerão nas linhas que virão a seguir. Muitos brancos tampouco. Da minha parte, porém, o fato de me sentir alheio ao mundo do esquizofrênico ou do impotente sexual em nada altera a sua realidade. As atitudes que me proponho a descrever são verdadeiras. Deparei-me com elas incontáveis vezes. Entre os estudantes, entre os trabalhadores e entre os cafetões do Panguile e da Mazélia, identifiquei o mesmo componente de agressividade e de passividade. Esta obra é um estudo clínico. Acredito que aqueles que nela se reconhecerem terão dado um passo adiante. Desejo sinceramente levar meu irmão, seja negro, seja branco, a sacudir de maneira mais vigorosa possível a deplorável, livre urdida por séculos de incompreensão. Aqui, ele já está dizendo que quer sacudir as coisas, né? A arquitetura do presente trabalho se situa na temporalidade. Todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo. O ideal seria que o presente sempre servisse para construir o futuro. E esse futuro não é do cosmos, mas sim o do meu século, do meu país, da minha existência. De modo algum, devo me propor preparar o mundo que me sucederá. Pertenço irredutivelmente à minha época. E é para ela que devo viver. O futuro deve ser uma construção constante do homem existente. Essa identificação se vincula ao presente, na medida em que o considera algo a ser superado. Nossa. Aqui eu acho que ele deixa muito bem claro uma coisa, gente. Né? Ele está situando a obra dele. Como um bom hegeliano que ele está dizendo, olha, isso daqui não é algo atemporal, não, tá? Isso daqui está dentro do tempo e do espaço, certo? Isso daqui faz parte, né, de toda uma construção histórica, o qual eu sou consequência. Então, quando ele diz aqui, né, a arquitetura do presente trabalho se situa na temporalidade, ele está indo praticamente contra todos os metafísicos, né, que acabam, querendo ou não, pretendendo alcançar conceitos que são atemporais e espaciais. E com isso eu quero dizer o quê? Que são universalmente válidos e necessariamente válidos. Então, o Fanon está fazendo metafísica? Eu não sei. Se ele está fazendo metafísica, com certeza não é a metafísica tradicional, com certeza não é algo que está dentro do escopo da modernidade, daquela metafísica moderna, né? Mas, pelo contrário, ele está fazendo algo que vai de encontro tudo. Ele está fazendo filosofia dentro da história, dentro dos limites do tempo e da época dele. E ele tem e o melhor é ele ter consciência disso. É como se você dissesse que todo filósofo é filho do seu tempo. Não tem uma frase que é assim, do Hegel, né? Mais do que isso, o Hegel ele fala que filosofia é o espírito da época em forma de conceito, né? Então eu consigo aprender o espírito da época e conceituar e teorizá-lo, né? E a partir disso eu faço filosofia. O Fanon, ele vai nessa direção, né? Por mais que ele diga que mas isso é um trabalho de psicologia, isso daqui é um trabalho, né, mas ele está fazendo filosofia. Entendeu? Quando ele alcança esse grau de profundidade, de reflexão, ele começa a fazer filosofia, né? E diga-se passagem que é um questionamento muito forte dentro da academia, principalmente da parte de filosofia, se Fanon é um filósofo, não, mas esse aqui é um sociólogo, não, ele é né, ele é da psiquiatria, não, ele é da psicologia, esse cara é não, ele é da história, ele é de qualquer outra coisa, mas filósofo ele poderia ser. No entanto, ele dialoga, né, ele dialoga com a tradição filosófica fortemente. Vocês vão ver aqui que ele tem um capítulo que ele é direcionado a Hegel, né, um subcapítulo.
ele dialoga com Sartre, ele dialoga com Merleau-Ponty, ele cunha conceitos, né? Ele vai dialogar com Freud, com Lacan, com Jung. Então, tem muita coisa aqui que faz com que ele tensione para o lado da filosofia. E isso daqui, minha gente, essa passagem, esses 3 parágrafos aqui, né, essas 12 linhas, eu acho que é o maior indício disso. É um cara que é consciente do que está fazendo, que ele não pretende ser chamado de filósofo, porque, obviamente, o curso dele aqui é outro, mas eu acho que ele tem a noção de que, tipo, não, cara, tem um Hegel aqui por trás, tem uma discussão com o Merleau-Ponty, né? Tem toda uma temática aqui a ser sendo debatida que é de cunho filosófico e não meramente de cunho da psicologia, da sociologia, né? E etc. Obviamente, não desmerecendo, tá? Para mim, quanto mais áreas um pensador, uma pensadora atinge e influencia, mais rico o pensamento dele é, né? O pensamento dele e dela é. Então, notem isso, tá? Parem para notar essa coisa que o que torna grande é ele ser citado, tanto na sociologia, tanto na psicologia, na filosofia, na educação, né? Vai ser citado por Paulo Freire lá, Os Condenados da Terra, e isso daí não diminui, pelo contrário, só engrandece. Não é um demérito, é um mérito, tá? Não é um vício, é uma virtude do pensamento dele, por assim dizer. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu falei demais aqui. Estou chegando agora, mas amando a sua exposição, as suas provocações aí. Eu fico analisando, assim, Fanon como hegeliano, marxista, né, quando ele assume nesses parágrafos aí um cunho meio que existencialista, aí você para analisar. Ele fala que não quer preparar um futuro, né? Ele pertence de forma irredutível àquela época, àquele século que ele está vivendo. E fala exatamente desse período que ele está vivendo, dos entraves e das questões direcionadas a esse período. Nós que estudamos um pouco de Foucault, aí nós ficamos assim, nessas perspectivas epistemológicas, meio que em uma balança. Não que uma seja melhor ou pior que outra, mas olha o cunho distinto de Fanon, cunho distinto de Foucault, né? Quando Fanon ele fala, assim, o pouco que eu li de Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Você percebe aí aquela importância de analisar essa alienação psicológica que aconteceu com os colonizados. Quando o racismo destrói a autoestima do colonizado, cria um conflito de identidade profundo e, automaticamente, essa linguagem de poder do colonizador passa a ser um peso para a civilização colonizada. Então, os colonizados passam a se sentir como inferiores, como pessoas que precisam se vestir, se produzir, parecer com a pessoa branca, para que ela seja aceita na sociedade, para que ela seja aceita socialmente. Eu acho bem interessante quando paramos para analisar essa perspectiva aí, da mesma linha de pensamento, nós encontramos outros decoloniais, mas quando você analisa sobre o foco do existencialismo, do marxismo, e dentro dessa perspectiva que Fanon tinha na sociedade, você começa a entender essas fissuras que ficaram historicamente, né, nos países colonizados e no racismo estrutural que perdura aí em nossa contemporaneidade. Não tenho propriedade de fala, mas a gente vai arriscando, porque é assim que a gente constrói, né, o conhecimento. E sou fã de vocês que são filósofos. Eu falo que a filosofia deveria fazer parte, ser parte indissociável, ter ali um período maior no currículo do ensino médio, porque, infelizmente, as juventudes, elas
elas não presenciam, elas não estudam, elas não participam desses debates, né? Quando vai conhecer já é lá no curso superior, e muitas faculdades também nem tratam da forma que deveria. Então, deveria ter uma carga horária maior dentro do ensino médio, filosofia, história, sociologia. Infelizmente, não tem. E, principalmente, autores decoloniais, que infelizmente não são trabalhados no ensino médio e que deveriam ser trabalhados em todo o ensino médio, deveria ser parte indissociável da grade curricular. Perfeito, Rosinaldo, perfeito. É, ótima fala, ótima pontuação da tua parte. O Paulo quer acrescentar, quer colocar alguma coisa, Paulo? Eu quero fazer. Talvez você tenha feito esse comentário antes, porque você falou bastante da questão do Freud, né? Mas são alguns conceitos que eu vi que aparecem de forma muito legal. É a questão do narcisismo, né? Para revelar as anomalias afetivas que estão nessas estruturas, né? Nessas estruturas responsáveis pelos complexos. A segunda questão que eu queria estar pontuando é a questão da desalienação do negro. O Fanon, ele fala muito da questão da Travou aqui. desalienação, né? Na perspectiva da consciência das realidades econômicas e sociais. E aí eu acho que, infelizmente, eu gostaria de fazer esse comentário, porque eu vi muito isso nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio, precisamente, em relação à filosofia, né? Como que as discussões eram muito soltas em relação à perspectiva econômica e social. E aí, assim, como que se desaliena a população se essas discussões elas não são trazidas para essa realidade cultural dos principalmente nós pretos, né? Nós pretos que estamos dentro, muitas vezes, das chamadas favelas, né? E dos bairros não nobres, etc., que não tem não tem nenhum resquício de garantia de vida, falta de saneamento, etc. e tal. E outra coisa que eu acho que é interessante colocar, que você colocou, que você chegou a pontuar, né, sobre exatamente a máscara branca, que é esse complexo de inferioridade após duplo processo econômico, Perfeito. e Fanon traz também a questão da interiorização, da epidemização da infidelidade. Ou seja, o sujeito, ele torna isso como parte da sua própria pele. E quando a Rose traz Foucault para a discussão, uma coisa que é legal que Foucault traz é o seguinte: toda objetivação gera subjetivação, né? Então, assim, o sujeito, ele é objetivado e ele acaba subjetivando essa situação. Então, vamos pegar, por exemplo, uma ideia de que, vamos pegar um racismo muito comum, né? Que é preto é porco. Então, assim, se o aluno não consegue entender que lá na Idade Média, mas pelo menos E 2 travou. banhos por semestre, né? Ele vai. Não é que ele tem que entender que o europeu que é porco, não é isso. Mas ele tem que entender, né? É que quem trouxe esse preconceito, esse racismo para dentro do Brasil foram os brancos, mas os brancos também não tomavam banho lá na Europa, sabe? Se a questão de ser porco, ser limpo, passa pela questão do banho, né? Nós temos que lembrar que quantas vezes éramos nossos ancestrais que carregavam as águas aqui no Espírito Santo, por exemplo, né? No Rio, trazendo em Jucutuquara, por exemplo, que é uma área que, para chegar do Rio, em relação em Fradinhos, até Jucutuquara, o cara tinha que andar muito. E a água não era para ele, era muitas vezes para o Senhor. Então, será que era esse mesmo conceito de que o preto que era porco? Será que não era esse conceito que estava por trás, essa interiorização, né? Essa subjetivação, não estava de fato no racismo trazido por esse branco para nós pretos?
complexo de inferioridade que ele traz logo na introdução do texto, né, desse texto que você leu agora. É isso, é isso. Né? E essa tensão entre subjetivo e objetivo é o que coloca, por assim dizer, certo, o fio da meada. Obviamente que tem a questão da intersubjetividade, né? Que é quando você sabe que uma coisa relaciona a outra, né? Quando uma consciência vai definir a outra, e aí vai. No Hegel, e isso foi bem interessante, apareceu para mim, na minha mente, durante a fala da Rosinalva, é que para você ter a sua identidade, você vai precisar do outro. Em outras palavras, né, eu só sei que eu sou igual a mim mesmo porque eu tenho algo que é diferente de mim para poder me identificar. Em outras palavras, A é igual a A porque é diferente de B. Só que tem um problema, que o olhar do outro também vai me constituir, também vai dizer quem eu sou. Então, a perspectiva que o outro tem de mim também vai fazer parte da minha perspectiva acerca de mim mesmo. É por isso que tem toda essa questão, né, de como se dá a construção da subjetividade do indivíduo, do sujeito. Né, de como é que se dá a construção da subjetividade das pessoas negras. Né? Já que eu sou eu em relação a um outro que é diferente de mim, né? E que, em certa medida, para eu ser, eu dependo também da perspectiva que esse outro tem de mim. Então, como é que essa subjetividade vai ser construída? Principalmente quando eu sei que o outro, que para o outro, eu nem sou um outro. Eu não sou um outro ser igual a ele. Mas eu sou uma existência, por assim dizer, pulverizada. Uma existência que é minorizada, que é menos do que a existência dele. Uma existência, para usar o termo que o próprio Fanon usa, é objetificada. Porque o sujeito negro ele seria, para o sujeito branco, né, um objeto entre outros objetos. Seria uma máquina de trabalhar, seria uma máquina de produzir, certo? Seria algo equivalente a um animal de carga, a um animal que trabalha ali, né, para produzir, né, bens para seu senhor. Então, essa questão da subjetividade negra, de como ela constitui, né, de como isso vai moldar a ontologia. Veja só, eu estou saindo da psicologia para a ontologia, é exatamente isso. Por quê? Porque isso vai mudar a existência desse sujeito. Né? Então, isso aqui é uma questão que o Fanon está preocupadíssimo. Entendeu? E eu digo mais, isso faz que ele esteja fazendo filosofia, e não apenas psicologia, psiquiatria aqui. Rosinaldo, não quer falar? Então, aí entra também a psicopatologia, né? Destacada por Fanon, porque muitas patologias, elas são decorrentes desse racismo estrutural. Eu fiz uma pesquisa em 2024 e uma aluna do ensino médio, ela me reportou, eu estou como gestora de uma escola da rede estadual há 6 anos, 7 anos já, e assim, sempre gosto de fazer pesquisas com as juventudes. Ela me reportou que na porta da escola ela sofreu racismo e a partir desse dia ela começou a esfregar a pele dela para ver se ficava branca, que chegava a ferir. E ela falou, poxa vida, mas se fosse alguém famoso, as redes sociais já estariam divulgando, como sou eu, invisibilizada, que ninguém conhece, do interior, de escola de periferia, ninguém importa. Então, isso mostra o quanto essas estruturas, né, denunciadas por Fanon, elas estão presentes em nossa sociedade contemporânea, em nosso meio, e essa forma, essa estrutura de poder que foi montada, que até Foucault fala muito bem, mesmo que são correntes epistemológicas distintas, mas o pós-estruturalismo nos permite essa visão também do racismo estrutural como estrutura de poder hierarquizada, criada ao longo do tempo. E Fanon, assim como Quijano e outros decoloniais, eles nos mostram aí a importância de debater constantemente sobre essas questões, né, que envolvem aí o racismo,
para que esses efeitos psicológicos, sociais, do colonialismo e do racismo, eles não atinjam tanto a nossa sociedade. Infelizmente, nós vimos aí na Copa agora muitas situações que envolveram racismo. Eu achei até interessante, né, que as juventudes elas começaram a debater nas redes sociais sobre o branqueamento das raças em determinados países, sobre o racismo ainda no Brasil, de muitos jogadores, e são formas que são estruturadas ao longo do tempo e que a escola deveria debater, mas muitas vezes as redes sociais debatem, mas com cunho também tendencioso, e muitas vezes não atingem ali a forma de conhecimento que deveria, mas que é importante, mesmo assim, manter esse debate. Perfeito, perfeito. É bom que acenda esses debates, né? Só uma coisa, não é que esse debate ele não existe no Brasil, né? Ele já existia há muito tempo, só que ele foi invisibilizado, né? O MNU está aí desde a época da ditadura militar, né? Enfim, esse debate existe e traz consigo essa questão de que foi trabalhado, né, no nosso país para dizer que a gente não, né, a gente não tem racismo aqui, a gente vive na democracia racial. A gente sabe que isso é uma falácia, né? A O gente sabe mito da, muito bem. o mito da democracia racial, né? A gente sabe que isso é uma falácia, porque a gente olha para a estrutura de poder do país e a gente sabe quem está sentado nela. A gente sabe quem está nos locais de tomada de decisão, nos locais Não. de poder. E o que me chama a atenção é a onda de conservadorismo que surgiu no Brasil, aí agora, principalmente nesse ano 2026. Me assusta muito essa onda de conservadorismo. É assustadora. Bem, mas enfim, só para concluir, né, essa questão que eu falei de que a gente também é constituído pelo olhar do outro, né, isso obviamente vai chegar na questão da inferiorização do sujeito e tudo mais, e nos complexos de inferioridade, tá, gente? Quando eu citei mais cedo a questão do Michael Jackson, é exatamente isso, é um cara que sofreu de complexo de inferioridade, mesmo sendo extraordinário, genial, como ele era, né? Diga-se de passagem que já faz quantos anos esse Michael Jackson e ninguém fez algo ao patamar dele, né? Ao nível dele até Aí o hoje. Sartre diz que o outro é o nosso inferno, né? Né? O Sartre é um cara que o Fanon admira, diga-se de passagem, tá? E eu não sei em que medida o Fanon ele concorda com o Sartre, né? Quando vai falar daquela questão de que o indivíduo ele tem que se responsabilizar por tudo, né? Pelos atos lá, né? É como se o indivíduo sempre tivesse escolha, né? E isso é um debate complexo no qual o Sartre ele tem muito problema em lidar, porque como é que ele vai reagir diante de contexto de completa opressão, né? Eu penso que foi aí que Foucault entrou, porque Foucault também era próximo de Sartre, né? Mas não defendia o existencialismo. E Foucault, não, o indivíduo, ele não depende das suas vontades, ele depende também de uma estrutura de poder social. Então, ele não pode simplesmente falar eu posso, eu consigo. Ele depende ali da estrutura social. Isso. E esse é um ponto, assim, que eu acho que é preponderante, entendeu? Tanto para o Fanon quanto para o Foucault. Eu acho que o Foucault ele desenvolve de outra forma, porque o Foucault ele não é dialético. O Foucault parece que não entende a realidade a partir de uma estrutura dialética, né? Ele é meio que uma superação da dialética hegeliana. Enquanto o Fanon, por ser um marxista, né? Alguém que leu Marx, alguém que leu Lenin, alguém que leu Trotsky, né? Ele tem a dialética no centro assim da forma dele pensar, da forma dele interpretar a realidade, por assim dizer, né? Então, a dialética está muito presente aqui no Fanon. E eu acho que isso vai se tornar evidente na medida que a gente vai avançando no texto. Certo, gente? O que é que eu ia falar? Ah, sim. Né, aí é que está o ponto, talvez, que vai diferenciar o Fanon do Foucault
e até mesmo do Sartre, em certa medida, né? Porque o Fanon, ele tem noção da questão da opressão em relação ao Sartre. E ele vai dizer que, olha, nem sempre o indivíduo ele vai ter força para lutar contra isso. Muitas vezes ele vai adoecer, ele vai se deixar esmoecer, né, diante da opressão, porque ele é mais forte do que o próprio indivíduo, né? Qual o seu nome mesmo? Erison. Edson? Uhum. Edson, eu me peguei pensando outro dia, né, refletindo, problematizando. Porque a maioria dos decoloniais, eles são marxistas, ou vieram de uma matriz marxista, né? E alguns poucos são Foucaultianos, são pós-estruturalistas. Foucaultianos não, pós-estruturalistas. E aí, não sei se você tem a resposta, né? Mas talvez um dos fatores seja exatamente esse materialismo dialético, né? Histórico dialético, porque o pós-estruturalismo ele só tem provocações, ele não tenta responder. E já no estruturalismo, tenta encontrar alternativas, tenta buscar a raiz do problema, tenta buscar formas de solucionar. E quando você lida com questões racistas, interseccionais, decoloniais, então, quando você fica ali naquele plano mais abstrato, que é pós-estruturalista, talvez, né, você não tenha os subsídios necessários para encontrar respostas. E nós, principalmente nós colonizados, mulheres negras, homens, nós queremos nos apegar a algo para falar, não, eu preciso de algo concreto para eu batalhar por aquilo e defender. Talvez seja isso, só um pensamento, viu? Pensamento, assim, muito abstrato e muito raso também, que precisa ser aprofundado. Não, mas eu acho que é por aí. É bem interessante, Rosinalva, né? Porque o materialismo dialético, né, que se coloca, ele querendo ou não acaba perpassando tudo, né? Esses autores, né, decoloniais, começar pelo François Fanon, ele tem essa raiz marxista porque eles olham para a realidade a partir desse prisma, a partir dessa perspectiva, entendeu? E, assim, em certa medida, eles estão corretos, tá? A gente não pode dizer que esses caras estão completamente errados. O ponto de partida deles é um ponto de partida sólido, né? É um ponto de partida que querendo ou não, permite abarcar muitas das relações e dos fenômenos que estão postos na realidade, estão postos na temporalidade, entendeu? E esse daí é interessante, porque parece que filosofia só trata do abstrato, né? A gente vai ficar aqui dialogando sobre conceitos sobre noções, conceitos que estão em um mundo inteligível, num mundo que só a gente tem acesso através do exercício da nossa racionalidade, através do exercício do nosso intelecto, né? Então, eu estou aqui só, né, fazendo, por assim dizer, ginástica conceitual, né? Fazendo, por assim dizer, né, um crossfit conceitual aqui, colocando um conceito para lá, para cá, e isso não chega, não alcança o que é real, né? E é complicado isso. Eu acho que o próprio Fanon vai citar aqui o Marx, né, sobre a questão de tipo, olha, cabe a nós agora transformar a realidade, porque interpretar já não dá mais. Paulo. Então, Rose, só para a gente entender, quando eu estava estudando, quando eu fiz letras, língua portuguesa, uma professora me induziu a ler junto com ela O Prazer do Texto, que eu particularmente gostei muito. Eu li antes dela, depois ela falou assim, agora nós vamos ler juntos. E ela estava tentando me explicar o estruturalismo do autor do Prazer do Texto, que eu esqueci o nome dele agora. Fato que ela vai mostrar para mim o seguinte, ela falou assim, Paulo, ó, olha só o que ele faz, ele pega e fica tentando explicar, né? Tentando explicar, dando fórmulas para a questão. O que é leitura de fruição, o que é leitura de prazer, o que é texto de prazer, o que é texto de fruição, o que é isso, o que é aquilo. E aí ela fala, tá vendo? Ele tenta conceituar tudo.
Aí eu comecei a entender mais um pouco, mais ou menos, essa questão da estrutura, de onde que o estruturalista tenta partir para tentar explicar as estruturas. E quando eu já tinha lido um bocado sobre a questão da dialética, para a gente entender aonde comparece a questão do decolonial e essas questões todas que aparecem dentro da dialética, a gente tem que entender lá em Hegel. O Edson traz muito essa questão do Hegel, e eu acho muito legal, quando ele traz a questão, quando a dialética é o quê? A dialética, ela vem trazer o que é a tese, a antítese e a síntese. Então, na medida que você sintetiza, nova pergunta aparece, nova afirmação aparece. Essa afirmação é negada por outra coisa. Então, vamos pegar, por exemplo, dentro da questão do trabalhador. Quando Marx fala da questão do trabalhador, ele necessariamente ele não inclui no proletariado isso, aparece a questão da mulher. Então, na dialética, você já tem a síntese, aí aparece a mulher. Aí vem uma nova antítese. Aí vem uma nova síntese. Opa, entre as mulheres também tem as mulheres pretas. Então, vem uma nova antítese. Aí vem uma nova síntese. Entre as mulheres pretas também temos também as mulheres que são lésbicas. Então, uma nova antítese, uma nova síntese. E aí vai comparecendo outras questões, né, dentro da dialética, que vai funcionando como estratégias, como estratégias de dissolução de problemas que vão funcionar como estratégias de solução, não de solução, mas de novos problemas, né, de novas questões, de novos pensamentos, de novas reflexões, de novas revoluções, que vão aparecer também os deficientes, que vão aparecer outras questões que vão, dentro da dialética, ela não para, ela não é diálogo, porque se ela fosse diálogo, ela parava, ela não é diálogo, ela vai funcionar com novos problemas, com novas interpretações, novas formas de pensar, Novas possibilidades, novas possibilidades. Exatamente, Ela abre, exatamente. ela é permanentemente aberta para novas possibilidades, né? Exato, para muitas categorias, múltiplas categorias. A dialética permite isso. Agora, notem que pro Fanon, né, a questão da dialética aqui entre, né, o negro e o branco é que o branco não reconhece o negro como um outro. E não é nem sequer o outro, não é outro ser humano. Entendeu? Então não existe uma relação dialética. A dialética entre o seu, né, aquela dialética entre o seu escravo, entre as consciências diferentes que há ali, ela não vai se realizar, ela não vai se concretizar no mundo colonial. Esse é o ponto. Então é como se, tipo, o problema todo é que não há uma relação dialética, porque para isso eu tenho que subentender que existe uma simetria ontológica entre os sujeitos. Em outras palavras, uma simetria existencial. Os sujeitos, eles são equivalentes do ponto de vista existencial, eles são igualmente humanos. Mas o ponto todo é que o colonizador não vai encarar o colonizado como ser humano. Não, esse cara aí é menos do que humano. Logo, a dialética não pode vir a ser realizada, porque não é que, tipo, é um humano diferente do humano que sou. Não. Ele é menos do que humano, ele é um objeto. Né? Ele é um animal máquina ali que trabalha e só. Né? Então, esse é o grande ponto aqui. Entendeu? Que gera todo esse caos, talvez, porque é quando você constrói o outro a partir da inferiorização ontológica. A inferiorização não é nem sequer social, psicológica, ela é existencial. A existência dele não equivale à minha. Existe uma assimetria existencial. E é por isso que eu tenho pensado nisso. Daqui é um insight meu que eu tive e eu pretendo aprofundar em meio às minhas pesquisas do Fanon, que para Fanon não existe possibilidade de ética, de a gente fazer filosofia da moral. Por quê? Porque, para isso, eu tenho que pressupor que os sujeitos são ontologicamente simétricos, que os sujeitos são ontologicamente, né, existencialmente iguais. E como esses sujeitos são desiguais até do ponto de vista existencial,
Como é que pode haver uma relação ética moral entre eles? Entendeu? Então é por isso que Fanon não faz filosofia moral. Ele sai da ontologia para a política. Ele está fazendo ontologia, né? E aí daqui a pouco ele está fazendo política. Por que ele está fazendo, né? Da ontologia para a política não teria a ética aí? Né? A gente não poderia fazer uma teoria moral, mas não. Por quê? Porque existe uma assimetria existencial entre sujeitos. Eles não são equivalentes do ponto de vista existencial. E daí não vai haver possibilidade de relação moral entre esses sujeitos que aí estão dados. Enfim, quer que vocês gostariam de falar mais alguma coisa? A gente segue. Seguimos? Agora o Fanon vai falar da estrutura do Pele Negra, aqui nesse prefácio. Ó, os 3 primeiros capítulos tratam do negro moderno. Contemplam o negro atual e tentam determinar suas atitudes no mundo branco. Os 2 últimos são dedicados a uma tentativa de explicação psicopatológica e filosófica do existir do negro. Obrigado, viu, Fanon? Porque ele colocou uma explicação psicopatológica e também colocou lá o termo filosófico. Obrigado, porque ele já ajudou minha vida bastante aqui com o departamento. Né? De dizer, ó, galera, aqui, ó, ele está fazendo filosofia também, tá vendo? A explicação é o quê? Filosófica também. E o melhor, é a explicação filosófica do existir do negro, ou seja, temos uma ontologia negra aqui, ó. Olha que coisa massa. Né? Aí, ó, a análise é, sobretudo, regressiva. O 4º e o 5º capítulo, e o 5º capítulo se situam num plano fundamentalmente distinto. No 4º capítulo, critico um trabalho que, ao meu ver, é perigoso. O autor, Octave Mamoni, tem de resto consciência da sua ambiguidade e da sua posição. Nisso talvez resida um dos méritos do seu testemunho. Ele tentou expor uma situação. Temos o direito de declarar nossa insatisfação. Temos o dever de mostrar ao autor em que nos distanciamos dele. O 5º capítulo, que intitulei A Experiência Vivida do Negro, e esse capítulo é de extrema importância, certo, gente? É importante em mais de um aspecto. Ele mostra o negro confrontado à sua raça. Ficará evidente que não há nada em comum entre o negro desse capítulo e aquele que busca se deitar com a branca. Neste último, se percebia o desejo de ser branco, uma sede de vingança em todo caso. Ali, pelo contrário, observamos os esforços desesperados de um negro que se empenha em descobrir o sentido da sua identidade negra. A civilização branca e a cultura europeia impuseram ao negro um desvio existencial. Mostraremos, em outra parte, que, com frequência, aquilo que é chamado de alma negra é uma construção do branco. O negro evoluído, escravo do mito negro, espontâneo e cósmico, num dado momento sente que sua raça já não o compreende, o que ele já não é, ou que ele já não a compreende. Ele então se congratula por isso e amplia essa diferença. Essa incompreensão, essa desarmonia, nela encontra o sentido de sua verdadeira humanidade. Ou, mais raramente, ele quer pertencer ao seu povo, e é com raiva nos lábios e vertigem no coração que mergulha no grande buraco negro. Veremos que essa atitude, tão plenamente bela, rejeita a atualidade e o futuro em nome de um passado mítico. Tendo em vista nossa origem antiliana, nossas observações e conclusões valem apenas para as Antilhas, ao menos no que se refere ao negro em seu lugar. Um estudo deveria ser dedicado à explicação das divergências entre antilianos e africanos. Pode ser que o façamos algum dia, pode ser também que ele se torne desnecessário, o que só nos daria motivo de satisfação. Né? E aqui
ele meio que encerra. Eu li rápido, mas aqui tem muita coisa para a gente debater, então a gente pode voltar, né, a dar uma olhada aqui, principalmente nesse quinto capítulo, que é a experiência vivida do negro, né? Aqui tem que ter uma coisa que é extraordinária. A experiência vivida do negro, né, fala exatamente da fenomenologia. Aí você para, hã? Como assim fenomenologia? Porque o que é fenomenologia? É a ciência da experiência, por assim dizer, ou da percepção que a gente tem da realidade, de como a gente experimenta isso que a gente chama de real. E aí é que tá. Aqui, o Fanon, ele vai tanto ter um diálogo com o rei, quanto com o Merleau-Ponty. Por quê? Porque a experiência vivida do negro é em relação a esse corpo. Aí você para, mas se a gente não está falando de consciência, só que Fanon, ele já parte de um horizonte conceitual teórico, onde aquela distinção entre consciência e corpo, que vem lá do René Descartes, lá das meditações cartesianas, que vai dizer que, olha, consciência e corpo são substancialmente distintas. O Fanon já parte, né, do horizonte que não são necessariamente distintas, e ainda mais quando a gente tem que experimentar isso que se chama realidade, né? Quando a gente tem que atuar dentro da realidade. Por quê? Porque e isso vem do Merleau-Ponty, tá? Tá lá na Fenomenologia da Percepção, o livro do Merleau-Ponty, que é de 1945, se eu não me engano, né? Que ele vai dizer o seguinte, que quando eu experimento, né, o tempo e o espaço, quando eu experimento os acontecimentos históricos, eu não experimento só com minha consciência, ou apenas com meu corpo. Não faz sentido eu traçar uma distinção entre mente e corpo, porque quando eu experimento o mundo, isso que a gente chama de realidade, eu experimento tanto com minha consciência quanto com meu corpo. É uma experiência que faz com que corpo e mente sejam indissociáveis. Corpo e mente sejam uma unidade que constitui um único ser. Entendeu? Então, o Fanon vai olhar e dizer, opa, se eu experimento a realidade com minha mente e com meu corpo, e eu sei que os corpos, por mais que a gente pode dizer que as consciências são semelhantes, iguais, etc., né? Como se argumenta, não, a estrutura, né, cognitiva do sujeito é universal, é igual. As categorias são essas aqui, as categorias que estão impressas na nossa subjetividade são a mesma para todo mundo. Fanon vai dizer o seguinte, ele vai dizer, mas a experiência do mundo não é igual para todo mundo, porque os corpos não são iguais. Em outras palavras, o que é que o Fanon está dizendo? O corpo da pessoa negra é diferente do corpo da pessoa branca, e isso faz com que ela tenha uma experiência de mundo diferente da pessoa branca. É essa sacada aqui do Fanon. É por isso que ele vai falar, né, diferente do Merleau-Ponty, que vai fazer um esquema corporal, ele vai fazer um esquema epidérmico corporal. Né? Ele vai falar da questão de que tipo, o corpo está posto ali. Né? E aí vem toda a questão do olhar que se tem acerca desse corpo. É quando o Fanon ele fala que, né, ele diz que uma criança olha para ele na rua e que ele sente medo dele. Entendeu? Mãe, olha o negro, né? A criança fala para a mãe, né? É um negro, mãe, eu tenho medo dele. Mas por que a criança tem medo dele? Entendeu? Mas esse é o olhar dela sobre ele, um homem negro. E isso, obviamente, afeta o Fanon. Afeta de uma forma tal que ele vai olhar assim e dizer, não, peraí, tem alguma coisa aqui. Porque esse olhar acaba o constituindo também. A metáfora da máscara branca vem a partir daí. O que é essa máscara branca? É exatamente o olhar do outro que vai constituir esse sujeito
ao ponto dele não conseguir se ver a partir da sua própria perspectiva. Ele vai até se olhar a partir, né, da perspectiva, da lente do outro. Né? E isso tudo vai a partir de quê? Da experiência corporal que ele tem da realidade. Então, é esse o ponto aqui que o Fanon ele está tensionando, ele está trazendo. Ao mesmo tempo que ele está discutindo com o Hegel de um lado, o Sartre, né, sobre a questão existencial, né, ele vai discutir com Merleau-Ponty também sobre a questão existencial. Né? É por isso que tem aquele livro que foi lançado, eu acho que no ano passado, por professores aqui do Paraná, que é a Fenomenologia Negra de François Fanon. Fala exatamente dessa questão, né, de trazer a questão do corpo. O corpo é essencial para essa reflexão filosófica. E assim, quando traz o corpo, obviamente ele traz o sujeito completo, porque não existe sujeito sem corpo. Não existe uma consciência desassociada do corpo. A experiência, né, do mundo e realidade se dá dessa forma, em que corpo e mente estão entrelaçados de tal modo que constitui um único sujeito. Corpo e mente são substancialmente distintos. Quando diz, isso não importa. O que importa é que a experiência de mundo se dá com esse entrelaçamento de tal forma que eu não consigo desassociar um do outro. Gente, falei demais. Perdão aí. Gostaria de falar alguma coisa? Karine. Não, está ótimo, pode continuar. Tranquilo. Karine, porque eu sei que essa questão de corpo, tu fala de corpo, território, tem muito a ver contigo, né? Sim, são muitos atravessamentos, né? Mas eu ainda estou digerindo isso. Eu acho que eu ainda vou digerir, porque não dá para falar só por falar, sabe? E é isso. É isso. Perfeito, perfeito. Paulo, e aí, tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a dizer? Eu queria assim, só reforçar a questão da fenomenologia, que a fenomenologia está ligada um pouco à empiria, né, à experiência vivida da ciência. É exatamente que, veja bem, que uma coisa é o existencialista, né, que é o Sartre, né, que é um existencialista nato, a gente quando lê Sartre vê falando dentro do existencialismo, e o Rumi, se não me falha a memória, o Hunt, não tenho certeza, que traz a questão da fenomenologia básica, né, que é focada na experiência, e é um pouco isso que o Fanon vai trazer para a discussão, né, essa diferença, essa conexão entre a experiência da consciência e a experiência do corpo, né? Aí vem a questão da máscara branca, e quando porque eu já tive oportunidade de ler Pele Negra, Máscaras Brancas, 2 vezes na minha vida. A primeira vez, na verdade 3, mas 2 mais especial, que foi uma que foi dentro do mestrado, numa disciplina que eu fiz no mestrado, e outra que foi com o grupo nacional da discussão afro, Qual é esse grupo, quando ela faz Paulo? Qual é esse grupo? Não é o grupo do Núcleo de Filosofia Panafricanista, não, né? núcleo de filosofia, é esse mesmo, da Profib, exatamente. Esse núcleo, Ah, a gente tem discutido muito essa questão da pele, da máscara branca, essas formas mesmo de resistência que o negro tem que, às vezes, agir para se parecer o máximo possível. Vai ver, ao longo dos capítulos, ele vai começar, por exemplo, no primeiro capítulo, ele vai discutir a questão da linguagem, né? A própria questão da linguagem, de parecer o máximo possível com o francês, né? Que ele está falando de Martinica, então ele vai falar da proximidade máximo possível com o francês, para poder ser o mais possível branco, né? Então, quando ele chega em Martinica falando francês, ixi, se parece deu uma branco, travada. essa pele.
essa pele branca, essa máscara branca, melhor dizendo, essa máscara branca, como tentar falar o máximo possível francês, na questão do homem branco, um homem negro que casa com que tem um relacionamento com uma mulher branca, que vai o máximo possível de aproximar-se do branco. Então, ele vai fazer essas questões dentro de uma aproximação do branco. Então, ele veste essa pele, essa máscara branca, para tentar, ó, tá vendo? Não é que eu sou branco, mas eu tenho que parecer o máximo possível com essa cultura branca que tenta impor para a gente. É muito interessante esse tema que ele vai desenvolver ao longo do texto. É muito legal. E isso tudo está dentro daquela questão, né? Porque de você internalizar o que vem de fora, né? Trazer isso, né? Para acabar lhe constituindo. Então, note que o Fanon ele teve uma educação para ser um europeu de classe média alta, né? E que obviamente, que se entendia como cidadão. Só que quando ele chega na Europa, quer dizer, quando ele vai para a Segunda Guerra, ele já vê que não é a mesma coisa, porque ele não é considerado de igual para os caras. Detalhe, no meio da Segunda Guerra Mundial, minha gente. Entendeu? Com tiro rolando para tudo que é lado, e ele vendo que os batalhões de soldados negros da França, né, colonial, por assim dizer, tanto do norte da África ali, quanto das Antilhas, sofriam discriminação dos próprios companheiros combatentes do nazismo ali, né, contra o nazismo. Isso é surreal, pô. Isso é surreal. Entendeu? Karine. Consegui raciocinar e me veio o meu trabalho com cerâmica, assim, que foi um processo de reconhecimento mesmo, assim, enquanto pessoa negra. E são caras de parede, né? Foi anteriormente a ler o livro Peles Negras, Máscaras Brancas. E o fundo, eu fazia questão desse fundo ser branco e a cerâmica evidenciar, né? Ser evidenciada a partir desse fundo branco, assim. E essa construção é através, né, de pessoas que eu enxergo na rua, as pessoas que eu quero que também se identifiquem. E como que essas coisas do fenótipo, né, essa existência, quando a gente se faz existente, a nossa autoestima ela é afirmada mesmo, a gente começa a existir real, né, através do corpo e da mente, assim. E é curioso pensar que a maioria das pessoas que se identificam, né, com essa cara são pessoas negras. Eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, eu falei assim, olha, a maioria das pessoas, não, a arte não é exclusiva para pessoas negras, né? Mas a maioria das pessoas que adquiriram a peça são pessoas negras. E cada um tem um formato, né, de nariz, de olho, até um pouco mais esotérico, assim, mas formatos de bocas e expressões, e quanto isso, às vezes, para a gente, né, na nossa construção enquanto artista, enquanto pessoa negra, a gente parece que a gente está fazendo uma coisa muito fora da curva, mas faz tanto sentido, né, em sua singularidade, assim, de afirmação de existência e pensar que essa existência, né, essa afirmação, ela acaba atravessando mesmo, assim, outros corpos, né? E aí, hoje em dia, eu fico linkando essas caras a Fanon, né? Porque, para mim, é totalmente confluente, assim, mesmo não sendo consciente, né? No início, e acaba confluindo com tudo que ele fala, e esse processo mesmo de reconhecimento enquanto pessoa, né? Enquanto gente existente, assim, né? Na Terra, assim, é só mais uma observação, curiosidade. Nossa, muito bom, extraordinário, diga-se de passagem. E sabe o que é o melhor? Que, tipo, é a pessoa se reconhecer no que é igual, né? Isso daí é Sim. incrível. É incrível, é incrível. Achei muito foda, velho. Depois, se puder mandar umas fotos aí disso, eu acho, até lá no grupo, acho que seria, né, muito, muito interessante. Sim, o que é que eu ia falar, Paulo? Sobre a Eu ia falar? questão. Porque teve uma coisa que você falou, né? Aqui, né? Porque o Fanon ele tem uma série de aversões sobre o que está posto hoje, né?
E nisso ele tece diversas análises, assim, que são bastante, eu posso dizer, polêmicas, né? Primeiramente, essa questão, tipo, que ele vai falar é, do negro, né, que tem que ter o amor, né, da mulher branca, por assim dizer, né? É porque o Fanon diz que é como se o amor humanizasse, tornasse ele humano. E isso daí é parte de uma neurose mesmo, é parte de um problema gigante produzido pela questão do racismo colonial, entendeu? Que inferiorizou aquela pessoa negra a tal ponto que ela precisa agora do amor da mulher branca para poder se autoafirmar enquanto ser humano, entendeu? Então, isso daí traz um grande debate que vai estar lá naquele capítulo sobre o homem negro e depois no capítulo sobre a mulher negra, que são dois capítulos assim que, meu Deus, é alvo de crítica pesada pela literatura. A literatura debate bastante isso. Outro ponto é a questão da identidade negra, porque o Fanon ele tem um sério problema com identidades, porque identidade geralmente vai trazer singularidades, né, locais, né? Isso daí, quando ele está falando, tratando da questão do pan-africanismo, ele meio que debate essa questão da identidade, porque se tem identidades locais, como é que eu posso falar de um pan-africanismo? Como é que eu posso falar de uma África unificada, entendeu? Forte e combatente ao colonialismo. Então, isso que ele fala, né, ele diz, olha, pode ser útil em determinado momento para unificar uma nação, né, e chamar as pessoas a lutar contra o colonialismo, certo? Mas quando a gente vai tentar falar de um pan-africanismo, de uma África que vai se ajudar a combater os colonizadores, a gente precisa ir para além dessa identidade negra que está sendo construída ali. Então, tem toda essa questão que o Fanon tá ali analisando, né, que ele vai analisar nesse espaço de tempo. Lembrando, Pele Negra e Máscaras Brancas, ele é publicado em 1952, mas ele foi produzido, ele foi escrito entre 1950 e 1951, porque ele foi produzido para ser a tese de conclusão de curso do Fanon, né, do doutorado. Só que, né, o que é que acontece? A galera vai olhar a banca e vai dizer, não, isso aqui não dá. Né? Isso aqui não tem como a gente aprovar, a gente não vai aprovar esse texto. E aí reprovam, e em 2 semanas ele é obrigado a escrever um outro texto, que, diga-se passagem, no início, a gente estava até falando, né, a Karine, né, que é esse texto aqui, ó, minha gente. Não sei se está aparecendo aí na tela, né? Esse é o texto que o Fanon, em 2 semanas, já escreve, né, que é um caso de doença de Friedrich com delírio de possessão, né? Alterações mentais, modificações de caráter, distúrbios psíquicos e déficit intelectual na heredodegeneração espinocerebelar. Meu Deus do céu, esses últimos termos, né? Heterogeneração espinocerebelar. Assim, coisa que eu desconheço. A galera que é da área de saúde aí, entendeu? Karine, que quem for aí da área de saúde estiver assistindo, me perdoe. Eu posso ter assassinado 2 termos técnicos aqui de uma forma incrível, de uma vez só, né? Mas é isso daqui que é o né, que é a tese do Fanon, né, e que substitui Pele Negra e Máscaras Brancas, certo? Que é um ensaio sobre a desalienação do negro, ok? Que estava lá com esse título. Só depois é que ele vai ganhar, por sugestão do editor do Fanon, o título de Pele Negra e Máscaras Brancas, tá, gente? Então, isso daqui é para ficar claro, para ficar evidente para vocês, né, o caminho que esse livro, que essa obra do Fanon, entendeu? Que se tornou um clássico a ser lido praticamente no mundo todo, né? Ele teve. Ele primeiro foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado pela banca universitária da Universidade de Lyon, né? Tá até aqui,
no como é que se diz nessa nota de rodapé, que depois ele vai ser aqui, ó, a tese de exercício apresentada à Faculdade Mista de Medicina e Farmácia de Lyon, defendida publicamente em 29, né, de novembro de 1951, para a obtenção de grau de doutor em medicina, tá? Então, isso aqui tem que ficar grifadinho, para que a gente não perca de vista o que foi. Ok, gente? Deixa eu ver aqui, voltar para o Pele Negras. A questão de alma negra eu não vou nem falar, né? Questão de almas aqui, né? Aqui. Ele, então, se congratula por isso e ampliando essa diferença, essa incompreensão, essa desarmonia, nela encontra o sentido de sua verdadeira humanidade. Ou, mais raramente, ele quer pertencer a seu povo, e é com raiva nos lábios e vertigem no coração que mergulha no grande buraco negro. Veremos que essa atitude tão plenamente bela rejeita a atualidade e o futuro em nome de um passado mítico. Né? É exatamente isso né, o Fanon é incrível, porque ele é um cara que ele diz, olha, a gente tem que construir a nossa identidade, mas a gente não pode construir através da história. Não é como se a gente tivesse que, sei lá, fazer o sarcófago, né, e voltar e pegar o que a gente que é nosso no meio da história. O Fanon está dizendo, não, a gente vai ter que construir algo inédito. É como se a gente tivesse, né, pode falar, Paulo, tu já está se despedindo, a gente já vai encerrar também. Pessoal, acredito que minha bateria vai cair. Se eu sair é porque não consegui encontrar meu carregador. Sendo assim, aproveitando ainda a minha presença na sala, já deixo meu boa noite. Enquanto isso, estudamos juntos, né? Eu Estamos... estou aqui ainda. Oi? Eu estou aqui ainda. Qualquer coisa, se eu sair é porque caiu a bateria, porque eu não estou conseguindo achar o carregador aqui. Tá bom? Perfeito, perfeito. Então, é só para a gente entender, gente, que o Fanon não é o cara que vai dizer, olha, existe um passado mítico, existe... Não, ele é um cara muito pé no chão. Tanto que ele vai falar antes, né, a questão do entusiasmo. Ele não é o cara entusiasmado, ele não é o cara que está buscando isso aqui, entendeu? Ele está querendo que o cara, né, coloque os pés no chão, de fato desça aos próprios infernos, e a partir de enfrentar tudo isso daí, né, ele renasce enquanto uma existência autêntica, enquanto um novo ser humano, né? Mas daí, obviamente, né, implica ele enfrentar a si mesmo e o mundo, principalmente o mundo colonial, certo, gente? Uh, e no mais, eu acho que é isso, né? A questão de que ele está pensando, né? As Antilhas, ele vai falar isso aqui depois nos textos aqui, né, por uma revolução africana, textos políticos, que é a questão antiliano, negro antiliano e negro africano, né, que ele vai falar aqui. Antes da unidade africana. Tem um texto aqui que ele faz ele traça né, esses pontos. Eu não estou encontrando agora, mas ele traça. Tá aqui, né? A gente tem esse texto em PDF, tá lá no nosso Drive, tá, gente? E tem um prefácio muito bom da edição brasileira, né, dessa edição aqui, que é do Deison Faustino, entendeu? Eu recomendo vocês lerem. São cerca de 25 páginas, 30 páginas, mas vale a pena, porque ele traça bem o contexto que isso daqui foi escrito, certo? E um pouco da vida e da teoria do Fanon, como ele está desenvolvendo aqui. Então, vale a pena dar uma lida também, certo? E, posteriormente, ó, quando a gente terminar de ler Pele Negra e Máscaras Brancas, a gente vai a esses textos, tá? A gente vai ler Os Condenados da Terra,
por uma Revolução Africana, Quinto Ano da Revolução Argelina, os textos políticos, Alienação e Liberdade, certo? Que são os textos do Fanon. Perfeito? Gente, no mais, eu acho que é isso. A gente meio que ficou de iniciar o primeiro capítulo nesse encontro, mas eu acredito que não dá tempo, né? Já são 10 horas, 22h04, e amanhã é dia de labuta. Então, eu acho que não dá tempo da gente, né, iniciar, mas aí a gente fica para a próxima quarta-feira. O que é que vocês acham? Perfeito. Ótimo. Muito obrigada, inclusive, pela troca, gente. Eu que agradeço, Karen, contribuísse incrivelmente aí, certo? Você, a Rosinalva, certo? O Paulo, deram contribuições incríveis. O Bruno não conseguiu dar por conta do microfone dele, que trollou ele nesse encontro, mas acredito que na próxima quarta-feira vai estar resolvido aí. E também dará ótimas contribuições. Então é isso, tá, gente? Eu acho que só tenho a agradecer. Muito obrigado, certo? Eu vejo vocês na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas aqui. Cheiro no coração, se cuidem, tá? A gente se vê. Valeu, galera. Valeu, boa noite, Edson, boa noite todo mundo, gente. Boa noite, Rose, bom te ver por aqui, hein? Bom te ver também. Um Boa prazer, noite, viu? valeu. Prazer foi meu.